Graça e paz, amados, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, Salmo de número 24, que diz assim: a terra e tudo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem, pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta noite possamos adorar, engrandecer a este Deus que é tão grande, este Deus que é fiel. A sua fidelidade para conosco é imensurável. Que nós possamos ser gratos ao Senhor nesta noite. Que possamos nos render ao Senhor, porque Ele é digno. Somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Abra o seu coração. Engrandeça o nome deste Deus. Você já agradeceu a este Deus neste dia? Você já disse para Ele que você o ama, que você o adora? Aleluias, louvado seja Deus. Se você não disse, você hoje agora tem essa oportunidade de chegar diante do Senhor, se render ao Senhor, dizendo: eu me rendo, Senhor, a Ti. Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te glorifico, eu te engrandeço, ó Pai, pela Tua fidelidade, pela Tua grandeza, pela Tua bondade, Senhor, em nossas vidas. Ah, Senhor, quão grande és Tu, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelos Teus filhos que aqui já estão presentes, por aqueles que estão nos assistindo. Ah, Deus, por aqueles que nesta hora clamam a Ti, Senhor, que necessita de algo, Senhor. Oh, Deus, vai de encontro nesta hora a este coração que está triste, meu Pai, a este coração que está angustiado, abatido. Ah, Senhor, entra, Senhor, com Teu bálsamo, ó Pai. Espírito Santo de Deus, acalma esse coração. Oh, Senhor, oh Deus querido, amado, poderoso, nós cremos em Ti. Nós cremos no Teu poder. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Senhor. Assim diz a Tua palavra, que é fiel e verdadeira. Nós Te louvamos, Senhor. Nessa hora vamos Te adorar, Senhor. Vamos Te engrandecer. Abençoe o Teu Filho que irá ministrar a Tua palavra, Senhor. Oh Deus, esta palavra que nós sabemos que não voltará vazia, antes fará o que Te apraz, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Não me canso de me levantar a cada novo dia, novo dia. E essa vida quer me sufocar, tentando me fazer parar, me fazer parar. E os meus pés não param de sangrar, entre os espinhos não vejo saída. E o choro dessa noite parece não passar, mas eu vou continuar até o dia clarear.
eu sei, não me deixará, não me deixará. E se anoitecer, cantarei até o amanhecer, até o amanhecer. Ergo as mãos pra te adorar, pois eu sei, não me deixarás, não me deixarás. E se anoitecer, cantarei até o amanhecer, até o amanhecer. Não me canso de me levantar a cada novo dia, novo dia. E essa vida quer me sufocar, tentando me fazer parar, me fazer parar. E os meus pés não param de sangrar, entre os espinhos não vejo saída. E o choro dessa noite parece não passar, mas eu vou continuar até o dia clarear. Ergo as mãos pra te adorar, pois eu sei, não me deixarás, não me deixarás. E se anoitecer, cantarei até o amanhecer, até o amanhecer. Ergo as mãos pra te adorar, pois eu sei, não me deixarás, não me deixarás. E se anoitecer, cantarei até o amanhecer, até o amanhecer. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Gostaria de que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 2. Vamos meditar aqui em Atos 2. Vamos falar sobre a igreja, vivendo como igreja. O que será que Deus quer nos ensinar nessa noite através da sua palavra, nos instruir? Atos capítulo 2. Vamos ler aqui alguns versículos para a nossa meditação. Versículo 42. A partir do 41. Atos 2, 41 diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Graças a Deus. Pode se sentar. Meus amados irmãos, eu vim pensando nesse tema o dia todo, meditando, pensando, principalmente porque há uma necessidade da igreja do Senhor cumprir exatamente o papel dela na sociedade. E nos dias de crise em que vivemos, nos dias de dificuldade em que vivemos, é fundamental que a igreja ela tenha uma postura que o Senhor gostaria, né? Que o Senhor deseja de cada um de nós. E eu comecei a observar que igreja é plano de Deus, igreja é plano do Senhor. Foi Ele que projetou. Deus sempre quis ter um povo, desde o início, quando Ele criou o homem, Ele quis o ser humano. Então todos os habitantes da terra que viriam de Adão são propriedades do Senhor. O Salmo diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Mas Deus observa, de certa forma, a queda do homem, e essa queda do homem faz com que o homem se afaste de Deus. E cada um anda pelos seus próprios caminhos e deixa de ouvir a voz do Senhor. Mas no decorrer da história sempre houve um homem, uma família, alguém que Deus pudesse começar o seu projeto de que tem um povo peculiar, um povo especial, zeloso, de boas obras. Esta é a meta de Deus, é o plano de Deus, é formar este povo, e a partir deste povo, esse povo modelo, este povo que seria ensinado por Deus, trabalhado por Deus, para ser referência, para ser luz, e para poder manifestar a glória do Senhor em toda a terra. E Deus faz isso através de Abraão, quando ele começa a nação de Israel. E quando Deus começa a nação de Israel, Deus começa a sua vontade no meio dessa nação, começa a estipular leis para desenvolver o seu plano que estaria lá no futuro, que seria a igreja. Quando ele prepara Israel, ele lhes estabelece leis, ele estabelece regras, ele lhes dá a palavra, ele dá as profecias, tudo veio de Israel, tudo veio de lá. O Messias veio de lá, Jesus veio de lá, a salvação veio de lá, as promessas vieram de lá, os milagres vieram de lá, tudo veio de lá. Porque é de onde se originava o plano, é a raiz do plano de Deus. Só que Deus faz uma aliança com este povo, e este povo constantemente vive quebrando esta aliança. E Deus então chega no momento exato, na plenitude dos tempos, a Bíblia diz, e envia o seu Filho. E Jesus vem justamente na plenitude dos tempos. O que significa isso? No tempo exato, no momento em que Deus realmente queria que ele viesse. E agora, não somente Israel, Deus agora expande este plano para toda a humanidade. E aí João 3,16 se torna o centro da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, seja quem for, não importa a família que veio, não importa os pecados que cometeram, mas todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus está preparando um povo para a vida eterna, e este povo é a igreja. Deus planejou isso. E como Deus quer que eu viva a partir disso, o que Deus me proporciona como igreja,
o que Deus me concede? Ele me concede uma ação divina dentro de mim. Ele concede o Espírito Santo para a igreja. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz que receberíamos a promessa do Pai. Haveria poder sobre as pessoas, para que elas pudessem ser a igreja, de fato. Porque ser igreja não é uma determinação nossa, é uma capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo que convence, o Espírito Santo que nos leva até Deus, ele nos convence e ele continua em nós trabalhando até o último dia. Até o dia do arrebatamento, o Espírito Santo está aqui trabalhando na nossa vida, para que nós sejamos a igreja que ele está preparando, a igreja que ele quer sobre a terra. E esta igreja vem com um perfil diferente desse mundo, essa igreja vem com outra cultura, outra mentalidade. Esse é o propósito de Deus. Então nós somos o quê? Uma obra em andamento. Amém, pessoal? Nós somos uma obra em andamento. Nós somos a igreja do Senhor em pleno desenvolvimento. E cada pessoa que se agrega, como aconteceu aqui em Atos dos Apóstolos, cada pessoa que se agrega agora vai aprender essa nova vida, essa nova cultura do céu, essa nova forma de ver. E ele espera da igreja que ela viva como igreja. Tem algumas promessas sobre nós, sobre a igreja dele. Primeiramente, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Irmão, pode até falhar algumas pessoas da igreja, mas a igreja em si vai chegar lá. Amém? Quem estiver nela, quem estiver agregado, aleluia, vai chegar ao seu destino, vai cumprir o propósito de Deus e vai ser arrebatada e vai morar eternamente com Cristo. A igreja do Senhor, porque Ele conhece os que são seus, não falhará. Ela vai atravessar estas fases, ela vai passar pelas pandemias, ela vai passar pelas lutas e dificuldades, mas vai estar lá. A igreja não vai se apagar, aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aconteça o que acontecer, ainda que a terra se mude, os montes se abalem, a Bíblia diz que tem um rio, né, que está no meio da cidade de Deus, ela não será abalada, né? E eu pego isso para nós hoje, dizendo que nós não seremos abalados, porque tem um lugar em Deus para nós. Agora, uma coisa que a gente vai se aprofundar um pouco. Esse tema é muito extenso, falar da igreja tem tantas qualidades, tantos benefícios, tantas responsabilidades, que isso aqui é apenas uma pequena reflexão diante do que Deus ensina na palavra a respeito da igreja. E eu gostaria de passar para você que, em princípio, a própria palavra igreja significa reunião, congregação, ajuntamento. Primeira coisa, igreja foi feita para congregar. Viver como igreja significa congregar, irmãos. Não se iluda. Você pode dizer o seguinte: peraí, mas antes de existir a igreja de João Batista, vivia sozinho no deserto e Deus não era com ele? Irmão, qual era a circunstância de João Batista? E ele não estava sozinho, ele tinha discípulos, tinha um ajuntamento. Vamos chamar de igreja 2 ou 3 reunidos em seu nome, então. Mas o propósito é sempre juntar. Se você for ver a origem da igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia é clara em dizer que eles estavam sempre juntos. No próprio dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos congregando no mesmo lugar. Fazendo o quê? Buscando a Deus. Orando, esperando a promessa do Pai. Acreditando. E a Bíblia diz que de repente o Espírito Santo desceu sobre eles. E o Espírito Santo descendo sobre eles, aleluia, os capacita, os reveste de poder, autoridade, e lhes dá capacidade para serem aquilo que Deus quer que eles sejam. Então posso afirmar
que Deus nos chamou, nos capacitou para ser aquilo que Ele diz na sua palavra para sermos. Que Deus não pediria para nós algo que seja impossível. Então eu não posso ser igreja, eu não posso dizer que sou igreja sem cumprir o papel de igreja. Então, primeiramente, igreja foi feita para se juntar. Ah, mas agora está gostoso na live. Agora ficou acostumado na... Não. Live é uma medida para aqueles que não podem, em hipótese nenhuma, para aqueles que estão em dificuldade, não podem congregar, para os doentes, para os enfermos, para os que estão longe, estão sem dificuldade, mas aqueles que estão perto, têm um lugar onde se congregar. Primeiro papel da igreja é andar junto. Sim ou não? Viver como igreja é andar em rebanho. Por isso que que ele nos chama de suas ovelhas. Também ele nos chama de sua família. Também ele nos chama de sua lavoura. Também ele nos chama, sabe do quê? A Bíblia chama a gente, sabe do quê? A igreja chama a gente de pedras vivas. Casa espiritual. E nenhuma casa é feita só de uma pedra. Sim, de muitas pedras. E uma encaixa na outra. Tem que fazer amarração. Quem está me entendendo? É ou não é? Quem constrói sabe. O tijolo não é igualzinho, não. Ele tem que ir amarrando. Tem que ser diferenciado. Para se encaixar e formar um prédio fortalecido. A igreja só é fortalecida quando está congregando. A palavra de Deus fala em Hebreus que nós não devemos deixar de congregar como é o costume de alguns. Principalmente agora que vai chegando o dia do Senhor. Quanto mais dias passam, irmão, vai ficando mais perigoso andar sozinho. A gente tem recebido notícias tristes, né? De pessoas que estão se afastando do caminho do Senhor. Durante essa pandemia, de repente foi começando a ser influenciado por outras coisas. E perdeu a força. Porque quando se anda junto, a gente se estimula. Existem os benefícios de ser igreja. Existe benefício na igreja, pessoal, que não existe em lugar nenhum do planeta. Não tem nada igual à igreja. Não existe nada igual à igreja. Amém? Não existe. Pode procurar. Amém? Mas vamos lá, queridos. Deus quer que a gente ande junto. E quando nós cumprimos esse papel de andar junto, a gente tem alguns benefícios. Por exemplo, do fato de andar coletivamente, nós temos os seguintes benefícios. Temos benefício social. Temos benefício de relacionamento. Conhecer gente nova. Conhecer pessoas, se relacionar com elas. Não pense que chegar na igreja é chegar no céu, que vai ser tudo maravilhoso e perfeito. Não, é lugar de relacionamento, é família. E onde tem família, também existe problema. Por quê? Porque nós somos uma obra em andamento. E é aí que está o segredo. É aí que está o segredo de andar junto. Quando Deus forma uma família, às vezes duas pessoas não conseguem pensar a mesma coisa. Eles têm diferença entre si. Um casal não consegue, às vezes, chegar em um ponto determinado. Agora imagina uma agregação de quase 3.000 almas, como foi no caso da igreja lá de Atos. Para se organizar logo no início, não tinha ninguém para nada, era eles que tinham que se virar, os 120. Então, queridos, e aí existiu o quê? Os problemas, as pessoas vêm o quê? Cheias de cultura, sim ou não? A cultura lá de fora. E aí, irmãos, começa o quê? O trabalho mútuo. É aí que aqueles que amadurecem começam a cuidar daqueles que estão chegando e começam a ajudar os novos. E começa a fortalecer um ao outro, aleluia. E quando você precisa de uma ajuda, o que você fala? Irmãos, orem por mim. E a igreja vai e te ajuda. Então existe apoio mútuo, existe relacionamento, existe empatia.
Existe uma forma de você ser ajudado, uma forma de você ajudar. Não existe somente ser ajudado, mas existe também o servir. Na igreja proporciona o servir. Você descobre seus dons na igreja. Você desenvolve seus dons na igreja, isso é benefício do coletivo. E você não somente descobre seus dons, mas você descobre que ele é para servir os outros. Você também descobre uma missão para a sua vida, você recebe uma missão de vida. Na igreja você tem uma direção de como viver e o que você deve olhar e o que você deve alcançar. Na igreja tem direção, e andar na igreja, na comunidade, existe um crescimento em relacionamento, existe cura para as emoções. Você vai lidar até com pessoas que ainda estão doentes emocionalmente, e elas vão também transferir isso, vão falhar com você. Mas Jesus já nos ensinou que quando a gente fosse andar junto, a gente tinha que saber perdoar. E não tem como eu aprender a perdoar se eu não andar com ninguém. Se a Bíblia ensina a amar até os teus inimigos, orar pelos que te perseguem, imagine lidar com os conflitos que às vezes existem entre pessoas. A igreja não é o céu, mas ela está indo para lá. É um lugar formado de pessoas imperfeitas, mas que estão olhando para um Deus perfeito, recebendo uma palavra perfeita, com o Espírito Santo perfeito, com uma intenção verdadeira. Aleluia! Ser igreja, aleluia, ser deixar moldar por Deus. Ser igreja é ser relevante e não somente participante. Ser igreja é congregar, porque congregando a gente tem relacionamento, a gente resolve problemas emocionais. Jesus falou, olha só o que ele disse. Pedro fez uma pergunta peculiar que talvez muita gente faça. Senhor, nós deixamos tudo para te servir, e o que ganhamos com isso? Pedro teve essa ousadia de perguntar dessa forma. E Jesus disse, ninguém que deixar pai, mãe, enfim, tudo, por amor de mim. E esse deixar aqui não está falando de fato abandonar a sua família, ele está falando de pôr o coração primeiro. Estar livre, se for para obedecer a Deus, então que seja acima de tudo. Se for para amar a Deus, tem que ser acima de tudo. E ele disse, ninguém que deixou pai e mãe, tudo, porque Pedro também deixou a sua vida de pescador. Deixou também, para seguir Jesus. E aí ele pergunta o que a gente ganha com isso. Jesus fala assim, ninguém que deixou tudo isso, vai se arrepender, porque tem 100 vezes mais. Aí ele fala, em paz. A gente pensa que é 100 vezes mais somente em matéria, em grana, em dinheiro, porque eu deixei o serviço, agora... Não. Ele está falando que você vai ter 100 mães, 100 vezes mais pais, 100 vezes mais mães, 100 vezes mais casas, 100 vezes mais carro. Mas em que sentido? Não é que eu vou ter dinheiro para ter tudo isso, irmão, mas eu tenho uma família tão grande, eu tenho tantos relacionamentos, que quando eu chego, eu estou sem carro, alguém vem, esses dias eu estive sem carro, o irmão dizia assim, pastor, fica com o meu, o outro dizia, não, pastor, fica com o meu. Tinha gente que estava tentando revezar para deixar o carro comigo, e eu fiquei pensando, no tempo, lá em 90 e pouco, quando eu comecei a dirigir aqui, não tinha carro, era bicicleta aqui, e pé na areia aqui. Mas, irmão, todo dia eu chegava na minha rua, no meu carro, sabe o que acontecia? Irmãos, às vezes com carreta, irmão, saia à frente da carreta, me levava em casa, e os vizinhos só olhando. Cada dia um carro diferente, daqui a pouco chegava o ônibus da Breda, e eu descia do ônibus, daqui a pouco vinha um carro vermelho, um carro... irmão, é 100 vezes mais. Isso é o benefício do ajuntamento, da comunhão. Você tem contato, você tem conhecimento, você tem portas abertas, como aquela mulher que tinha um pouquinho de azeite em casa. O profeta disse, entra no teu quarto, primeiro pede vasilhas para os teus vizinhos. O que isso significa? Você tem relacionamentos. E por causa dos relacionamentos, ela se tornou empresária. Relacionamento é importante. Viver em comunhão é importante. Não somente, não para se beneficiar disso, mas para ser bênção nisso. Aleluia.
Não para ser servido, mas também para servir. Glória a Deus, achar um sentido para a vida. Quem não serve não aprendeu a viver ainda. Igreja não é lugar somente para a gente, não é para pensar assim, é um lugar legal. Que legal o quê? É um lugar, vai ter show gospel para lá para atrair a galera. Que galera, rapaz? Igreja é muito mais do que isso. Igreja é relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Igreja é crescimento emocional, cura emocional, é libertação. Igreja é crescimento espiritual. Ô irmão, quem está me entendendo? Igreja oferece integração ao rejeitado, acolhimento ao desamparado, apoio. Está cheio de texto no Novo Testamento que diz assim, uns aos outros: amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, estimulai-vos uns aos outros. Ensinai uns aos outros, orai uns pelos outros. Lavai os pés uns dos outros. Então a igreja tem um grande benefício da coletividade. Eu já vou encerrar daqui a pouquinho. É só uma reflexão, porque esse assunto, igreja, irmão, é muita coisa. Tem muita coisa boa. Mas viver como igreja é viver em comunidade, para que haja relacionamento, para que a gente saiba lidar com confrontos, saiba lidar com conflitos, ser tratado, se permitir tratar, ajudar quem precisa e também ser ajudado. É receber apoio emocional, espiritual, físico e social. Igreja é integração, é serviço, descoberta dos dons, missão de vida, sem falar nas palavras de Deus que você recebe. Igreja é um lugar para se juntar, para receber de Deus. E aonde a gente se junta, a unção é especial. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como o óleo que desce sobre a barba, sobre a cabeça, a barba e todas as vestes de Arão. É unção, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quem quer vida se ajunta, quem quer unção se ajunta, quem quer unção e quem quer bênção se ajunta, vive em unidade, vive em congregação, vive em rebanho, vive em ajuntamento. Andar como igreja, viver como igreja, é querer estar junto, é querer fazer parte, é querer somar, é querer produzir. Quem está me entendendo? A igreja primitiva vivia junto. Eles repartiam as suas propriedades, aqueles que tinham. Para eles a volta de Cristo era tão assim instantânea que eles já começavam a vender tudo, pensando: Jesus vai voltar mesmo, para que eu vou querer isso? Vendiam tudo e dividiam. Estavam todos no mesmo lugar, no templo e nas casas, mas estavam sempre juntos. E a Bíblia repete várias vezes que eles estavam sempre juntos na oração. Eles estavam unânimes, fazendo o quê? Na doutrina, unânimes no templo, nas casas, no partir do pão. Esse é o benefício. Mas eu quero ir um pouquinho mais além. Eu quero falar para vocês que não dá para a gente ser igreja somente no meio da multidão. Mas eu preciso, como parte da igreja, ter o meu secreto com Deus. Eu não posso estar somente como se fosse um embalo no meio da turma. Eu não posso ser multidão apenas. Quem está me entendendo?
Eu não posso ser multidão apenas. Eu tenho que conhecer Deus de fato. Eu não posso somente assistir. Eu preciso experimentar. E eu quero que você grave de toda a pregação. Se você não escutar nada, escute isso que eu vou dizer agora. E se você esquecer de tudo, faça de tudo para não esquecer isso. Atenção. Gravando. Se você não tem tempo para estar a sós com Deus, arranje. Senão será impossível ter uma comunhão legítima com Ele. Se você acha que não tem tempo para ficar a sós com Deus, a sós com Deus, você e Deus face a face. Se você quer ser igreja e viver a comunhão do jeito que Ele quer, viver como igreja de fato, não é viver somente em movimento, é você também estar no seu secreto com Ele. E se, aí vem essa frase aqui, essa frase, ninguém falou isso para mim, eu posso assinar aqui e dizer assim, pastor Nielson, essa frase aqui eu posso dizer assim, se você não tem tempo para estar a sós com Deus, arranje, senão será impossível ter uma comunhão legítima com Ele. Sabe por quê, irmãos? Se eu não tenho tempo para refletir em Deus, como o Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem tempo, porque meditar não é só uma leitura por cima, meditar é mastigar, é pensar naquilo. Quem está me entendendo? É você pegar a Bíblia e mastigar, e ficar pensando, meditando, irmãos, nosso Deus tremendo. É nesses momentos a sós que você vai crescer com Deus. A sua intimidade aumenta assim. E Deus quer que a gente faça isso. Jesus Cristo disse para nós o seguinte: ei, entra no teu quarto se você quer orar, fecha a tua porta e em secreto fala com o teu Pai. Jesus saía para orar, às vezes de noite, às vezes de madrugada, e quando ia com os apóstolos, e ele dizia assim: eu quero só 3 comigo, os mais perto de mim aqui, para a gente subir o monte e orar. Ele subia no monte, os 3 estavam lá, a Bíblia diz que ele orava mais afastado ainda, porque era um momento a sós. Você precisa disso. Na verdade, estar a sós significa intimidade, sim ou não? Um casal precisa estar a sós, não é? Precisa ter um momento deles exclusivamente íntimo. E o nosso Deus, como nós vamos ter intimidade se não estamos tendo tempo para ficar sós? Principalmente nos dias de hoje. Dias corridos, dias difíceis, mas arranje tempo. Se você quer realmente sentir a comunhão, você quer viver a comunhão, quer viver como igreja, então arrume tempo. Porque Deus não, Ele não aceita ficar para depois. Ele não aceita o segundo lugar, porque Ele é Deus. Ele te deu tudo. Eu quero concluir aqui. Concluir em mais 3 horas de ministração. Olha só aqui, por exemplo. Os homens que Deus falou com eles face a face. Moisés. Deus falou com ele aonde? No monte, num lugar isolado. E quando Deus, depois de se revelar a ele, como é que Deus falava com ele? Sobe aqui no monte, no lugar secreto. Entra na tenda da congregação, ali eu vou falar contigo. Vou me colocar na frente e vou falar com você. Deus exigia essa aproximação. Deus quer ver isso de nós.
Com Abraão, Deus falou com ele também, sozinho. Josué, Deus falou com ele sozinho. Ezequiel, Deus falou com ele sozinho. Isaías estava no templo sozinho quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Samuel, Deus falou com ele quando ia dormir. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Provérbios diz: o que de madrugada me busca, me achará. A sabedoria fala isso, mas Deus é a fonte de toda sabedoria. Quem está me entendendo? Qual é o valor disso? Eu quero concluir falando essa lista aqui. O valor da hora silenciosa. O valor da intimidade com Deus, do momento de meditação. Primeiro você escuta Deus. Você consegue escutar Deus. Quando eu comecei meu ministério, uma irmã disse para mim assim: eu sonhei com o Senhor, Deus me mostrou o Senhor, foi Deus que me mostrou o Senhor, sozinho, debaixo de uma árvore. E o Senhor pôs no meu coração o seguinte: cuidado com as vozes, escute a voz de Deus. Você precisa estar a sós com Deus. Como é lindo ficar a sós com Deus. Como é maravilhoso ficar a sós com Deus. Como a mente se abre, como o espírito se fortalece, como a alma se enche, aleluia, como a força vem, como a graça vem. Então há o benefício de você ouvir Deus, meu irmão. Você não vai ouvir a Deus no meio da bagunça, da confusão, ouvindo conselho de tudo que é lado. Não, você precisa ter a sua intimidade com Deus. Amém, pessoal? Porque você vai ter mais sensibilidade espiritual, você vai ter mais discernimento espiritual. Vamos lá. Outra coisa que acontece é que quando você começa a meditar na palavra de Deus, você está ali lendo a Bíblia, você está fazendo um momento devocional ali, especial, com tempo, com dedicação, com o coração aberto, você começa a compreender mais a Bíblia. Você lê e a Bíblia salta aos seus olhos, Deus vai falando com você, você vai ficando enraizado na palavra. Outro benefício que acontece é que Deus te quebranta. Quando você tem tempo com Deus, você se quebranta. Não tem como, gente. Porque Ele começa a tocar em você. Ele começa a trabalhar no seu coração, porque Ele quer isso. Ele mostra a você seus erros, Ele mostra a você a sua fraqueza, mas Ele diz: eu estou contigo e eu te fortaleço, eu te ajudo. Ele te quebranta como quebrou Isaías. Quando você fica a sós com Deus, você tem experiência com Ele. Daniel chegou ao ponto de um anjo descer do céu e vir revelar para ele o que ele estava buscando. A experiência com Deus. Quando você anda com Deus, você conhece a Deus. A Bíblia diz que Enoque foi arrebatado porque recebeu o testemunho de que andava com Deus. Você cresce espiritualmente quando você tem tempo. Você é revestido de poder do Espírito Santo. Você se enche de amor e se enche de fervor. Amém? Sabe o que acontece, queridos? Esse revestimento que você recebe de Deus, ele continua dentro de você. E Deus vai fazendo, derramando sobre você, de acordo com o que Ele quer, de acordo com o que Ele precisa. Ser igreja, viver como igreja, é viver em congregação, mas também viver a sós com Deus. Essa é a palavra que eu quero que você guarde. Essa é a meditação que eu quero refletir com vocês. Amém? Então, queridos, vamos louvar, ou melhor, vamos orar a Deus, agradecendo a Ele, porque Ele nos chama para estar perto. Eu fico
Eu posso dizer que meu coração confia nele, porque ele mesmo está fazendo isso dentro de mim. O próprio Espírito Santo te enriquece de fé, te enriquece de poder. O próprio Espírito Santo te dá direção. Quando nós não estamos a sós com Deus, nós perdemos a direção. Quando nós andamos ouvindo as vozes dos conselhos dos outros, às vezes nós vamos em conselhos de pecados, em conselhos errados, agimos errado, nós quebramos a cara. Mas o Senhor, aleluia, glória a Deus, Ele está com a sua mão estendida para nos salvar, os seus ouvidos abertos para nos ouvir, aleluia, nos chamando para andar como Ele deseja. Viva o benefício da comunhão com Deus. Tenha tempo. Se você não tem tempo para estar a sós com Deus, arranje. Senão será impossível ter uma comunhão legítima com Ele. Amém? Oremos. Senhor, obrigado por essa noite, poder estar aqui, ministrando, Senhor Deus, recebendo do Senhor esta palavra e podendo abençoar ao Teu povo, que o Senhor quer revelar o Seu propósito, a Sua vontade. Peço ao Espírito Santo que possa operar na igreja, Senhor, de maneira extraordinária. Ó Senhor, que cada um de nós venha buscar a Tua presença, ó Deus, até ouvir Sua voz, aleluia, entender Sua vontade, descansar no Senhor, aleluia, receber aquilo que o Senhor está proporcionando para a igreja, receber aquilo que o Senhor quer derramar neste tempo, neste momento, nesta hora. Oh, aleluia, glória a Deus, seja feita a Tua vontade na nossa vida, Senhor. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, queridos. Nós voltamos agora domingo na Santa Ceia do Senhor, às 19 horas, em nome de Jesus, amém, pessoal? Que Deus abençoe, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco agora e sempre, amém. Se Deus é por nós, ninguém. Deus abençoe vocês.